Oi, oi! Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você tá vendo isso, mas bom dia para quem tá aqui comigo na reprise, bom dia para quem tá ao vivo, tá chegando aí ao vivo. E me manda um alô, quem já tá aí, Fê Castro já está, Kátia Dias já entrou, a Cleide, bom dia, Val, que bom que você conseguiu vir hoje também. Quem mais? Jéssica, seja bem-vinda. Jaque, oi, 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 bom dia. Mais uma quinta-feira com vocês aqui. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Eu já recebi aqui um aviso falando que o som está com um pouco de ruído. É fato? Tem mais alguém ouvindo isso? Deixa eu fechar a janela. Tem alguém mais me ouvindo com o ruído? Fechei ali para ver se melhora. Ei, bom dia, Jaque, Lide, Elides, Alan, Dani, seja bem-vindo vocês todos que estão chegando. Gente, olha só, assunto top hoje, top hoje. Eu vim para essa live para aprender muita coisa hoje também. Me dá um feedback sobre o som, a resposta que eu quero é, vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não, tá? Sim ou não? Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Enquanto isso eu vou falando sobre o que a gente vai falar hoje. Assunto top que eu também vim para aprender. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira a gente tem o convidado de quinta. Joia, obrigada pelo feedback. Todo mundo tá falando que melhorou o som. Então vamos que vamos. Quinta era a janela. Tava fechada. E tá um monte de propaganda passando aqui no carro. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Então olha só. Assunto top hoje. Eu vim para aprender também, porque hoje eu trouxe uma especialista para falar sobre um assunto super atual. Hoje é quinta-feira, é o dia do convidado de quinta. Toda quinta-feira eu trago um convidado, alguém referência em alguma área aí que é importante para a enfermagem para falar sobre um assunto importante. Nós vamos receber hoje uma grande amiga, colega nossa, que trabalha com segurança do paciente. E eu tenho um monte de pergunta para fazer para ela sobre segurança do paciente. Sobre todo esse processo, esse movimento que está acontecendo no Brasil, que é a bola da vez, né? A segurança do paciente é a bola da vez agora. E eu não podia trazer outra pessoa que fosse menos... para falar sobre o assunto, a não ser a nossa querida colega Kátia Dias. E ela já está aqui comigo ao vivo. Só que, antes de compartilhar aqui, antes de liberar para ela entrar, para não fazer feio, nós vamos fazer o combinado. Você que está assistindo essa aula, você que sabe o quanto segurança do paciente é um assunto importante, manda essa live, clica aqui ó, no aviãozinho, envia essa live para alguém agora e convidando essa pessoa para vir assistir o conteúdo. Para não fazer feio, por quê? Porque essa live tem que estar com muita gente, tem que ter um monte de gente aqui porque eu trouxe convidado, não faz isso comigo, tem que ter um monte de gente. E segundo, porque esse tema é super importante. Quanto mais a gente espalhar esse assunto, mais vai ser benéfico para a enfermagem. E eu selecionei um monte de perguntas que eu vou fazer para ela e ela vai responder perguntas de vocês também. Então, gente, 2 motivos para você compartilhar essa live. Primeiro, porque esse assunto é top, é super importante e atual. Você vai trazer seus coleguinhas para participar, porque eles precisam aprender isso também. E segundo, porque nós vamos receber um convidado muito especial. E aí, nesse caso, eu não quero fazer feio com sala com pouca gente. Convida todo mundo aí, chama esse povo, chama seus colegas todos, envia a live como mensagem para as pessoas, para elas virem, tá bom? Combinado? Combinado, feito. Estão fazendo isso aí? Tem 27. Quando tiver 30 pessoas, eu chamo a Kátia. 26, vixe, tá diminuindo. Gente, assunto importante, segurança do paciente. Por que é importante? Porque todo o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, envolve o nosso paciente. Se a gente consegue implementar práticas que facilitam o cuidado, que melhoram o cuidado, que promovem a segurança do paciente, a gente vai estar cumprindo nada mais, nada menos que o nosso papel de cuidador. Então, compartilhe essa live para que mais pessoas aprendam o que a gente vai ensinar aqui, o que a Kátia vai ensinar aqui, para que a gente no futuro tenha uma enfermagem muito mais fortalecida, tenha uma enfermagem muito mais segura como ciência. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo aqui do Instituto Brasileiro de Enfermagem. Então vamos lá, eu vou liberar para a Kátia entrar. Kátia,
Agora é com você. Liberar para ela entrar aqui. Vamos ver se dá certo. Insta, libera aí. Kátia, você já pode liberar, a autorização já foi enviada. Só precisa você aceitar. Cadê? Consegue? Kátia, fala comigo. Gente, ao vivo é bem gostoso, né? Porque a gente erra e fica rindo dos erros. Então, é isso aí. É isso aí, Kátia. Se você tiver alguma que tá tendo dificuldade, você pode clicar aí pra mim. Enquanto a Kátia fala comigo, pode mandar mensagem no WhatsApp se tiver tendo dificuldade, tá? Deixa eu aprovar de novo aqui ela. Alguém aí já estudou? Alguém sabe o que é a segurança do paciente? Está trabalhando no hospital, na instituição que você está, já tem os protocolos, né? Já está implantado o que precisa ser implantado para ter o núcleo de segurança do paciente. Como é que é isso? Como é que está sendo isso para vocês aí? Me conta. Aqui, alguém está falando no comentário. A Amanda está falando. Erro de medicação, o hospital que eu trabalhava resolvia mandando embora. Olha isso, que triste. Caramba, que triste. Mas essa é uma grande realidade. A maioria dos hospitais, na verdade, a segurança do paciente, ela é uma coisa atual, mas como a Kátia vai falar com vocês aqui, ela precisa ser divulgada, porque nem todas as instituições estão com o sistema implantado. Kátia, se você tiver com dificuldade para entrar, você tem que clicar nas duas carinhas, nas carinhas que tem embaixo. Aqui embaixo tem duas carinhas e tem uma notificação com umzinho aí. É só você clicar nela, tá bom? A Val tá falando que precisa desenvolver isso na sua instituição e essa é até uma das perguntas que eu quero fazer para a Kátia. Se ela conseguir entrar. Vamos lá? Cadê? Não consigo. Deixa eu ver se eu consigo liberar a Kátia aqui para ela entrar, porque acho que ela está tendo uma certa dificuldade. Minutinho, pessoal, minutinho. Vocês estão compartilhando aí, né? A gente tem que compartilhar porque esse assunto é importante. Deixa eu ver se eu consigo por outro caminho. Oi, oi. Ah, agora foi. Cheguei. Boa, chegamos. Tá tudo certo aí pra gente começar, porque eu tenho um monte de perguntas. Pessoal, essa é a Kátia Dias, ela é enfermeira, é especialista porque trabalha há muito tempo com segurança do paciente, ela trabalha como palestrante, como treinadora, ela trabalha como consultora em segurança do paciente e gestão da qualidade. Então, assim, por favor, recebam minha amiga, minha colega Kátia Dias e a gente tem conteúdo top para falar sobre com vocês hoje. Bom dia, Kátia. Boa tarde já, né? Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, gente. Eu sou Kátia Dias, trabalho com isso e mais do que isso, essa é a minha missão de vida dentro da enfermagem. A gente tem privilégios. Um grande privilégio que eu tive, como eu sempre digo para as pessoas, foi descobrir muito cedo o que eu gostaria de fazer na enfermagem. E a segurança do paciente chegou na minha vida e isso virou uma missão. As pessoas que estão aí na minha caminhada sabem disso. É uma missão árdua, mas é uma missão nossa, né? É nossa responsabilidade enquanto enfermeiros trazer esse propósito aí para todo profissional de saúde. E muito obrigada por estar aqui, eu agradeço muito, eu sinto honrada e com muita responsabilidade. Agradeço todo mundo que está aqui por tirar um pouquinho do seu tempo para estudar, para querer ser melhor, para cuidar melhor do nosso paciente. Isso é que faz a diferença na enfermagem. Bem na hora do almoço, né? Bem na hora do almoço, olha isso. São essas pessoas que a enfermagem precisa. E eu agradeço muito, muito, né, por essa oportunidade da gente trocar experiências com pessoas interessadas em melhorar. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar do começo, tá? Porque eu tenho um monte de pergunta para te fazer, mas eu vou começar do começo porque eu sei que tem pessoas aqui que estão já dentro, inseridas nesse contexto do que está acontecendo, mas tem gente que não está, não são todos os hospitais que tem. Então eu vou começar do começo. O que é gestão de segurança do paciente? O que é isso? O que está acontecendo? Como é que funciona isso?
Isso. Gestão da segurança do paciente é um nome que parece algo a mais que nós vamos fazer. Não é nada disso. Gestão da segurança do paciente é a maneira, a estratégia que nós vamos organizar o cuidado para garantir que o paciente receba tudo aquilo que ele precisa, de acordo às necessidades específicas dele, e que ele receba isso com segurança, que nós não causemos danos desnecessários. A história da segurança do paciente, como política pública, ela é razoavelmente recente, digamos assim. É claro que a história da segurança, gente, ela nasceu com o próprio cuidado. Uhum. Quando nós começamos a cuidar de pessoas, a gente também já começou a errar, a falhar, a acertar. E a Florence, tem uma citação da Florence de 1800 e nem sei quanto, ela diz, uma citação famosa, que antes de mais nada é importante que nós não causemos mal ao paciente. Então, essa história ela é antiga como preocupação. O grande marco, né, da gestão da segurança do paciente foi a publicação do Errar é Humano, no ano de 1999. Por que ele é o grande marco? Um profissional de saúde, né, ele publicou que nós, da área da saúde, matamos muito através do nosso cuidado. Então, nós fomos o alvo da imprensa internacional. Esse é o grande marco aí, como política internacional, e aí a Organização Mundial de Saúde começou por essa pressão mesmo, né, da sociedade. Por espontânea pressão? Abrimos a caixa preta, esse é o termo. Abriram a caixa preta da saúde, né, e era essa relação mesmo. São duas publicações, uma inglesa e uma norte-americana, que coloca isso, gente, nos hospitais as pessoas estão morrendo por falha dos profissionais. E a imprensa internacional e a sociedade começou a cobrar resultados, e esse foi o grande empurrão para a Organização Mundial de Saúde capitanear ações do mundo inteiro. No nosso Brasil, o marco, né, é a publicação, é claro que tem uma trajetória longa aí do Brasil junto com a Organização Mundial, mas o grande marco é a publicação de 1º de abril de 2013, que é a portaria... Eu sou muito boa em números, tá, gente? Vai ser a portaria. Eu sou ótima para lembrar. 529, isso. A portaria 529, que é a portaria que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse é o grande marco, né? Porque tornou obrigatório, não é opção, é obrigatório que todos os serviços de saúde pensem formalmente, né? Tenham constituído um núcleo de segurança do paciente. Então, isso é obrigatório. A vigilância sanitária hoje é treinada para nos orientar, para nos fiscalizar, se a gente tem isso ou não. Então, essa é a nossa, resumidamente, nossa historinha aí, razoavelmente Kátia, breve. e me fala uma coisa, já que é obrigatório, como é que está o cenário hoje? Porque, assim, quando a gente vai visitar os hospitais, não são todos que têm um núcleo de segurança do paciente. Na verdade, para te falar a verdade, assim, são poucos os que têm. Me fala como é que está o cenário hoje. O cenário, não vou colocar desanimado não, ele é muito desafiador. Ainda é um desafio para os serviços de saúde. Ter gestão da qualidade e gestão da segurança implantados. Hoje está publicado no site do Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, a última... O status que eles colocam lá, até 2017, haviam sido cadastrados 2.333 núcleos de segurança do paciente. É cadastrado, gente, não quer dizer que está atuante, não. Né? Oficialmente, registraram o nome dos integrantes. Nós temos mais de 7.000 hospitais, só hospitais no Brasil. Então, assim, é muito menos de 50%. E a gente está falando de hospital. O núcleo é obrigatório para clínicas, para serviços de terapia dialítica, para serviços de ressonância, para serviços de terapia nuclear. Então, é para todos os serviços de saúde, né? Então, não é só... Quais são os integrantes? Você falou que alguns núcleos são registrados, apesar deles não estarem ativos, funcionando nas instituições. Podem, né? Podem ter, alguns não estão ativos. E o que compõe o núcleo de segurança do paciente? A equipe. É uma equipe? Como é que é isso? Quando a gente... Para eu falar que está funcionando o núcleo dentro da minha instituição, tem que ter o quê de profissional lá? Tem que estar acontecendo o quê? Então, o núcleo de segurança do paciente é a composição de um grupo multiprofissional. No mínimo, é obrigatório que tenha um médico, um enfermeiro e um farmacêutico. Isso é a equipe imprescindível. Mas é sugerido e é importante que também participem outros profissionais.
de outras áreas, né? Então, quem trabalha na hemovigilância, quem trabalha com saúde do trabalhador, alguém representante da CIPA, representantes das comissões de óbito. O ouvidor é uma pessoa muito bacana de estar no núcleo de segurança do paciente, ele representa ali os anseios, né, do nosso paciente. Então, ouvidoria, controle de infecção hospitalar, se tiver escritório da qualidade no setor, na instituição, também é uma pessoa importante. Mas, minimamente, é um grupo, né, de médico, enfermeiro e farmacêutico. E qual que é a atribuição do enfermeiro? De que forma que o enfermeiro pode atuar dentro do núcleo de segurança do paciente? Então, esse núcleo, tem instituição que tem pessoas exclusivas para trabalhar isso. Tem instituições, né, que a maior parte da realidade é que você é o enfermeiro assistencial, ou enfermeiro coordenador, enfermeiro gerente de unidade e participa do núcleo. Nós temos um papel fundamental dentro do núcleo, né? O que o núcleo faz, para a gente entender qual que é o nosso papel? O núcleo vai organizar a implementação de estratégias, de metodologias e vai garantir, vai acompanhar, vai treinar as pessoas para implantar a gestão da segurança naquela instituição. Então, a maior parte do cuidado é feito por nós. Então, quem é que mais pode fazer isso lá? O enfermeiro. O enfermeiro é que sabe onde estão os riscos. Mesmo quando a gente está falando da cadeia medicamentosa, que o farmacêutico tem um papel fundamental, mas quem administra o medicamento somos nós. Então, todas as metodologias precisam estar voltadas para o meu técnico de enfermagem, para a minha equipe de enfermagem. Ele que tem que saber que medicação é perigosa, o que ele vai fazer com isso, como é que a gente vai garantir segurança na administração de medicamento. Então, o enfermeiro tem um papel fundamental, porque é ele que sabe quais são os riscos principais. Botar diretamente na assistência, né? E é ele que vai treinar a equipe, né? Não é o núcleo que treina a minha equipe. O núcleo direciona a instituição, mas quem é o responsável por treinar a equipe e usar tudo isso que a gente está falando aí do Embraenf, de gestão de conflitos, de engajar pessoas, de inteligência emocional, de convencer pessoas. Então, a gente vai usar tudo isso para fazer segurança do paciente, né? Só através das pessoas. A enfermeira é fundamental. E existe uma diferença entre gestão do paciente, gestão da segurança do paciente, ou núcleo de segurança do paciente, e a gestão de qualidade do hospital? O que é? São dois caminhos diferentes? Como é que funciona? A gestão da qualidade e a segurança do paciente? Então, gestão da qualidade é gerenciar a estrutura que eu tenho, definindo um processo de trabalho para se chegar a algum resultado. Então, é tudo, eu estou falando de tudo. Gestão da qualidade, ele é mais amplo que gestão da segurança. Segurança do paciente é uma das dimensões da qualidade. Então, para falar de qualidade, eu vou ter que falar de segurança. Mas ele é uma dimensão. Para falar de qualidade, eu vou falar de mais coisas. Falar de análise de indicadores, eu vou falar de mapeamento de processo, de interação de processo. E gestão da segurança, ele é um dos aspectos mais relevantes da qualidade, mas ele é uma dimensão. Ele está dentro, né, de gestão da qualidade. Você consegue me falar um hospital que seja referência nessa área de segurança do paciente? Se você pudesse indicar, vai lá e aprende com tal hospital, qual você indicaria? Ixi, tem muita gente, tem muita instituição madura. Eu já fiz muita visita técnica e as pessoas sempre perguntam isso. Qual o hospital que eu vou visitar? Aquele que tem uma realidade mais próxima da sua, né? Não adianta você sair de um hospital de pequeno porte com recursos específicos daquele contexto, daquela região, hospital público, e visitar o hospital particular da maior rede que existe no Sudoeste. Não tem. Sim, você vai sair de lá tão desanimado que a gente vai pular da ponte. Eu entendi, faz todo sentido, né? É aquela frase, não compare seu... como é que é? O palco dos outros com o seu bastidor, sei lá, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então não tem que ser com realidade semelhante. Mas e quais são as práticas que são prioritárias, protocolos que são prioritários do núcleo, né, de segurança do paciente? Isso. Como eu disse, o Programa Nacional ele foi instituído como obrigatoriedade e tem um material fantástico. Fantástico. Eles têm cadernos de implantação do núcleo, do plano de segurança, das práticas, tudo muito bem descrito. Então, assim, não é por falta de material. A gente estuda o tanto que você quiser. Lá tem material para você estudar muito tempo. Então, as prioridades já foram, inclusive, definidas, né? Então, com a implantação do programa, já foram as prioridades. Quais são as práticas? Por onde eu começo? Eu começo para garantir a identificação segura do paciente, né? Então, a gente está falando de garantir que as pessoas deem medicação correta
a medicação para o paciente certo. Eu estou falando de garantir... Coisa antiga nossa, né? Isso a enfermagem trabalha com isso desde sempre, nós né? somos a equipe mais vulnerável, assim. É claro, gente, uma atenção hospitalar. O risco é enorme. Como já aconteceu, está aí divulgado na imprensa, casos catastróficos de morte, de troca de órgãos, de tanta coisa que já aconteceu, por simplesmente nós termos uma falha humana, que é Falha possível humana. administrar ou fazer um procedimento no paciente trocado. Então, a política de identificação que preconiza que nós tenhamos nome completo e mais um identificador, né? Então, é prática de segurança absoluta, recomendada, inquestionável. Eu não posso chamar o paciente pelo leito. Isso, quando eu falo sempre isso, né? Quando você ouve um líder, o enfermeiro, lá, leva o paciente do leito 5 no bloco cirúrgico, eu arrepio. Eu arrepio. Um dia ela levar um paciente errado, e isso não acabar com a carreira dela, não, a gente acabar com a vida. Porque nós somos profissionais e somos pessoas. Se envolver num evento grave é muito difícil de superar isso. Então, assim, é um trabalho árduo. A gente tem casos aí lamentáveis, né? Que a gente conhece. Então, quando a gente tem que se arrepiar, falar, nossa, que risco eu estou correndo. Tem que reconhecer isso. A política de identificação é a prioridade. Número 1, inclusive, né? Porque ela impacta em muita coisa. A cirurgia segura. Então, foi uma das primeiras metas internacionais, que é nós cuidarmos para que o paciente tenha um pré-operatório com segurança, que ele tenha todas as necessidades identificadas e tudo seja preparado de acordo com a necessidade. Quando eu falo necessidade, eu estou falando do risco que ele tem de sangrar, do risco que ele tem de complicar, né? Se o paciente vai usar uma prótese especial ou não, tudo isso ser preparado de antemão. Eu garantir que no transoperatório eu certifique que é aquele procedimento, que é aquilo que ele precisa, que eu me apresente, que eu coloque este paciente no centro do cuidado e cuidar para evitar complicações pós-operatórias. É lógico, é muito mais do que isso, tá? É muito mais amplo. Estou falando... Podia ficar o dia inteiro aqui falando disso, se fosse possível. É muita coisa. Então, essa é a segunda prioridade. A terceira prioridade é a administração segura de medicamentos, desculpa, não é a administração, é o uso seguro, né? O uso seguro, eu estou falando de prescrição segura, de dispensação segura, de armazenamento seguro para evitar erros, né? Eu posso pegar medicamento trocado se for armazenado de maneira trocada, né? Desculpa, se for armazenado medicamentos com nomes próximos. É muito comum. Aparência próxima, claro, os casos parecidos. Isso, e administração segura, né? Então, a gente está falando só de 7 certos, a gente está falando de uma cadeia medicamentosa em que meu colaborador, a minha equipe está vulnerável o tempo todo, e eu preciso protegê-la, para que ela não se envolva em incidentes, e para que meu paciente não sofra o dano, né? Que pode vir dessas falhas. A quarta, né? Que agora eu tô falando. A quarta é a prevenção de quedas, né? Então, é preconizado lá no programa que nós façamos a classificação de risco para queda. Não, o paciente cai, né, gente? O paciente ainda cai. Né? As pessoas falam com a gente assim, o leigo fala, não, como assim o paciente cai? Não, o paciente cai. E se a gente não cuidar, ele vai cair muito, ele vai ter dano, ele vai ter óbito, ele vai ter lesão. Então, o protocolo preconiza que nós identifiquemos quem são essas pessoas com maior risco e que nós cuidemos para que elas tenham todo o cuidado necessário para evitar que ele tenha uma queda, que isso pode ser letal, né? E pode ser um dano permanente para ele, ou pode ser só um trauma mesmo, mas de qualquer maneira... Mas de qualquer forma, uma falha. É uma coisa muito, muito trágica. E, falei 4, agora o quinto. A quinta. O quinto é prevenção de úlceras por pressão. Então, o protocolo também preconiza que nós façamos a classificação de quem tem maior risco, né? O que está preconizado no protocolo é a escala de Braden como ferramenta validada para classificar os riscos desse paciente. E com essa classificação, que o protocolo preconiza a prevenção, gente. Tem muita instituição que faz a classificação de risco. O que você faz com isso? Nada. Não está fazendo nada. Isso não é prática de segurança. Prática de segurança é eu identificar quais são o maior risco e a minha equipe saber o que fazer com isso. Tá? Perfeito. O primeiro classificou alto risco para lesão de pele. Pergunta a equipe técnica. E aí o quê? Ninguém sabe o que fazer. Ele tem que saber o que fazer com isso, né? Quais são os cuidados, como é que ele vai prevenir. E não é só mudança de decúbito. Mudança de decúbito é essencial, mas muito tem mais que isso. É muito mais que isso. A gente está falando de estado nutricional, de incontinência, de mobilidade, de muita coisa aí. E o protocolo é muito claro. Tá?
Falei 5, né? Show. Falou A 5. sexta prioridade é a higiene das mãos, que aí é um tema que a gente já discute há bastante tempo, ele é um dos protocolos que é preconizado como prioridade. Tem uma política interna que treine as pessoas e acompanhe a adesão das pessoas à lavagem das mãos para evitar a infecção, né, relacionada à assistência à saúde. Começo por onde? Começo por aí. Já é um trabalho para, vamos dizer, décadas. Já é um O que eu ia te perguntar é justamente isso. E agora? Agora, tipo assim, eu tô vendo essa live aqui, eu cheguei agora, eu tô vendo o quanto isso é importante, quanto isso pode beneficiar o meu hospital, mas eu não tenho núcleo no meu hospital. Como que eu posso, de que forma que eu posso, sei lá, fortalecer essa cultura da segurança do paciente na minha instituição? Por onde eu começo? O que eu posso fazer? A gente não tem o núcleo, tá? Eu estou trabalhando no hospital que não tem núcleo. O que eu faço? O que eu posso fazer para fortalecer essa cultura? Eu posso fazer 2 movimentos. Aliás, eu começo por 2 movimentos. O primeiro eu vou fazer na minha unidade. A primeira coisa que a gente faz é estuda, 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 estuda. Isso não é intuitivo, não é pra gente falar, nossa, o que é pra fazer? Não, existe método, existe definição de como, o primeiro passo, como é que você treina a equipe. Então, vamos estudar, vamos estudar. Vamos estudar sobre isso, que tem muita coisa bacana por aí. Legal. O programa, ele já tem bastante. E eles fornecem, né? Eu vi o material fantástico, de graça. Assim, a gente tem... Sério, hoje... mas ia ser tão bom se fosse assim na nossa época, né, Kátia? Porque... Hoje, a gente tem acesso a informações valiosíssimas, gratuitamente na instituição. A gente vai, assim, a gente não estuda se não quiser, a gente não aprende o conteúdo se não quiser. Então, o primeiro passo é estudar, né? Aprender para você saber o que precisa ser feito. O que mais? Para engajar a motivação, você tem que mostrar o que você sabe. A gente tem que saber também, né? Então, primeiro é estudar. Segundo, gente, busque aliados, faça da sua equipe um aliado nessa causa. Não é um ponto de guerra, não. Nós vamos implantar a goela abaixo, segurança do paciente. A primeira coisa que a gente treina a equipe é o propósito. Eu preciso treinar a equipe o que é segurança. A gente precisa pensar, e treinamento, a gente tem que sair dessa concepção de que treinamento é colocar a equipe para ensinar técnica. Treinamento é ensinar as pessoas o propósito do que elas estão fazendo. Isso é treinamento. Então, e o líder ensina o porquê. O líder mostra o porquê. Porque a técnica não precisa, assim, a pessoa, teoricamente, ela já sabe, precisa ser treinada, tudo bem. Mas se ela não tiver se ela não souber o porquê, o que diferencia, na verdade, um líder do chefe é justamente isso. O chefe fala o que tem que ser feito. O líder explica por que tem que ser feito. Né? E isso é a questão do propósito, de mostrar motivos para engajar, para fazer com que a pessoa entre em ação, né? Perfeito. Então, na minha unidade, vou começar. Não tem ninguém, não tem movimento no meu hospital, não tem nada. Começa na minha unidade, estudo, vejo o que é o mais... Já falei da política de identificação, ele é o primeiro passo. Vamos chamar essa equipe, vamos mostrar o risco que a gente está correndo, vamos mostrar o propósito, vamos ouvir as pessoas para que elas construam conosco, né, quais são os instrumentos específicos da minha instituição, né, como que eu vou usar, como é que eu vou classificar o risco, que tipo de pulseira, que tipo de identificação que eu vou usar, como é que a gente identifica a placa do paciente, envolva as pessoas, treine, mostre para elas. Esse é o primeiro passo. Eu começo lá na minha instituição, no meu setor, ninguém me impede de fazer isso. Não tem impedimento, como você disse ontem em delegação, vamos parar de fazer o procedimento e vamos fazer isso, gente. Vamos engajar as pessoas na causa da segurança do paciente, porque isso ninguém vai fazer. É só o enfermeiro que vai fazer isso com a sua equipe. Né? Não espera um dia, quando a minha instituição implantar um escritório da qualidade, vai vir aqui alguém ensinar. Não, é o contrário. O escritório serve para te facilitar. Né? Meu papel, enquanto líder da equipe, é engajar as pessoas, é fazê-las acreditar nessa causa. Então, a gente começa estudando, começa treinando o propósito, né, para a segurança do paciente e começo, então, a inserir novas metodologias de trabalho, mas com aliados, fortalecendo a equipe como aliado. Né? Porque todo mundo participando. Sempre assim. Isso, já é difícil mudar. Busque parceiros fora da sua equipe também. Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente está falando de multidisciplinaridade. Você não vai conseguir fazer tudo com a sua equipe. Por quê? Estou falando de administração de medicamento. Eu preciso do farmacêutico. Eu preciso dele como aliado. Eu preciso que ele entenda o propósito do que eu estou querendo. Eu preciso buscar parcerias com o meu corpo clínico, como farmacêutico, como equipe. Não é me responsabilizar pelo trabalho dele, não. É dizer para ele... Boa. Importante não é isso. Não é, agora eu vou tomar conta. Não é isso.
Eu não vou tomar conta da farmácia de como dispensa, mas é minha responsabilidade dizer para essa farmácia clínica o que a minha equipe precisa para garantir segurança do paciente. Porque o farmacêutico não administra medicamento. Ele não sabe do que a minha equipe precisa. Então, qual é o horário, qual é o melhor jeito, onde a gente armazena, eu tenho que participar disso. Senão fica uma coisa unilateral e aí é difícil, é árduo. A gente gasta mais tempo desperdiçando energia ali no conflito, né? E não é essa a intenção. Então, busque aliados, busque, como a gente está falando, minha instituição não tem núcleo de segurança do paciente. Está aí um campo excelente para você crescer profissionalmente, né? Não tem núcleo, é obrigatório. Será que ele sabe? Tá, pode até saber, mas não sabe para onde começar. Eu posso ser essa pessoa que começa o meu trabalho. Legal, hein, gente? Olha essa dica. Pelo amor de Deus, olha essa dica, que fantástica. Às vezes as pessoas estão perdendo a oportunidade de crescer na empresa, de ser reconhecido, de ser valorizado. Fantástico isso que ela falou. Você pode mostrar o quanto você é útil para a instituição e ser promovido e conseguir aumentar seu salário, sei lá, e conseguir uma equipe para poder trabalhar isso e ser responsável por isso. Isso é você construir a sua autoridade dentro do hospital. Olha que legal isso, né? Nossa, não tem, é uma oportunidade. Hoje tem um problema desse tamanho que não tem núcleo de segurança do paciente, é uma oportunidade gigante para mim como enfermeira. E isso, gente, é o profissional mais capacitado para fazer isso. Modéstia à parte, é isso mesmo. As possibilidades, né? E as necessidades são muito mais nossas pelo número. Nós somos a maior parte da liderança, né, dos serviços de saúde. Legal. É um campo que podemos abraçar e, como dizem, nadar de braçada. Né? Vamos crescer, porque tem muita oportunidade aí profissionalmente, né? E também para conquistar o resultado da nossa profissão, que é trazer melhor qualidade para quem a gente está atendendo. Então, comece por aí. Comece com vontade, tendo vontade. A gente começa tendo vontade de fazer. E envolvendo as pessoas. O enfermeiro, então, ele pode ser o responsável pela implantação do núcleo de segurança do paciente no hospital? A maioria dos iniciativa. Na maioria dos serviços, quem é o responsável, quem coordena os núcleos, na maioria é o enfermeiro mesmo. Assim, eu não sou capaz aqui nem de me lembrar de uma instituição que não tem um enfermeiro coordenando isso. Então tem sido mesmo, porque nós temos mais capacitação para isso, tá mais natural para nós. Sim, né? Eu também acho. E me diz uma coisa, por que você acha que não está 100% implantado isso no Brasil ainda? E também, quais são as maiores dificuldades? Porque não vai ser um mar de rosas implantar isso dentro da instituição. Né? Eu acredito que, como tudo na vida, qualquer mudança, qualquer novo protocolo, tudo que vai ser instituído vai ter resistência. Enfim, me fala um pouco sobre as dificuldades que o mundo, que as instituições estão passando para implantar isso. Por que não está 100% ainda, já que é uma coisa super fundamental e obrigatória? E quais são as dificuldades que são mais comuns às instituições aí? A dificuldade principal é a nossa cultura. Nós temos um modelo assistencial, nós, equipe de enfermagem, nós, instituições de saúde, nosso modelo assistencial é de tarefeiro. A gente faz procedimento, fatura procedimento, entrega procedimento. É difícil e precisa amadurecer muito uma equipe para pensar como equipe, para pensar com o paciente no centro do cuidado. Então, um exemplo prático, como que nós organizamos a nossa rotina do técnico de enfermagem, né? Primeiro ele dá banho, depois ele dá medicação, baseada em quê? Que a gente organizou as sequências de atividades da minha equipe técnica. O paciente foi considerado nas suas necessidades, né? É como a gente sempre fala por aí, por que nós inventamos que o bendito do banho é a primeira coisa para ser feita? Da onde a gente tirou isso? Quem toma banho 6h30 da manhã? A pergunta que não quer calar, ninguém entende, mas é o que é feito rapidamente. Se você não fizer isso, parece que a equipe vai ter um colapso nervoso se eles não deram banho na primeira coisa que eles fizerem. Assim, e existem outras prioridades. Então, eu estou dando um exemplo prático do quão é difícil. Porque é difícil mudar o modelo mental, gente. Não é fácil. Tem que ter muito investimento de tempo, de liderança, de persistência. Então, as dificuldades são, nós temos que mudar o modelo de pensamento. A gente tem que colocar o paciente no centro, organizar os nossos serviços, as nossas atividades, as nossas necessidades enquanto equipe para atender o propósito da necessidade do paciente. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Mudar modelo de pensamento não é uma coisa fácil de se fazer.
É claro que a gente também tem condições de trabalho que nos desfavorecem, né? Digamos assim. Então, não é Sim. todo lugar que a gente tem tempo, por exemplo, uma organização, uma instituição que vai te apoiar tanto para você dedicar tanto tempo a isso. Então, às vezes, a gente tem que construir este apoio institucional. Claro que isso também é difícil. Então, eu tenho que dedicar. Essas são as dificuldades. Mudar o modelo mental, garantir um tempo necessário para investir nessa melhoria e mudar é difícil. Mudar é difícil. Show. E a gente está Uhum. falando de mudar o jeito de fazer. De É por várias isso que é pessoas, tão né? difícil. São várias equipes, é muita gente envolvida. É muita. Porque se fosse para mudar só uma pessoinha ou só uma equipe, talvez não fosse tão difícil. Mas é todo um Mas é conjunto. funcional. Não dá Rede, para né? fazer só um pouquinho, é uma rede de cuidados Isso. que precisa ser trabalhada. E essa questão de implantar culturas é sempre muito difícil. É Muito. impossível? Sheila, devo desistir? Não. É Não, não. possível fazer, deve ser feito inclusive, mas tem que ter paciência. Você não adianta chegar lá querendo que a partir de amanhã seja tudo diferente, perfeito e funcionando, né? As pessoas têm essa mania. Nós, seres humanos, temos a mania de querer que as coisas aconteçam para ontem e de desanimar no meio do percurso, e perder o foco. Então, mas toda vez que há uma transformação, uma mudança de fato, ela deve acontecer assim, de Sim, pequenininho, de dentro para fora, e indo um passinho de cada vez mais mudando, melhorando, crescendo persistir. cada dia. Eu acredito que com a Persistir. questão da cultura da segurança do paciente não vai ser diferente. Né? É um Não, pouquinho, não vai ser. mas todo dia. Todo dia. Todo É. dia. E é importante a gente comemorar os avanços, senão a gente perde o fôlego e A desiste questão do mesmo. Então, feedback. Aham. este mês a gente está querendo melhorar o quê? Não é melhorar o mundo, não, é melhorar o quê? Que coisinha a gente vai melhorar esse mês? E essa coisinha melhorada é uma grande coisa, é importante. Vamos dar retorno para a equipe. Ó, gente, a identificação, a gente não conseguimos ainda isso, mas a gente já conseguiu isso. A gente já Show. conseguiu que os pacientes todos estão identificados. Nós já conseguimos, gente. Agora vamos melhorar a adesão? Vamos começar a, como equipe, se importar mais em usar essa identificação Legal. a cada vez que for fazer a administração do medicamento. Então é um passo de cada vez e persistindo a gente consegue. É um amadurecimento contínuo, né? Gestão da segurança do paciente é contínuo, é para a vida toda, é missão de vida mesmo, é missão dentro da enfermagem. E a gente todo dia faz mais um pouquinho. Todo dia mais Um um pouquinho pouquinho. todo dia, né? Não precisa mudar tudo de uma vez, um pouquinho todo dia. Gente, que Ninguém falar consegue. dessa live, pelo amor de Deus. O que fala dessa live? Ninguém consegue. Que live show, sério. Eu tô chocada com a qualidade do conteúdo de hoje. Muito orgulhosa de ter conseguido trazer essa pessoa. E aí eu quero ver agora se vocês têm alguma pergunta, porque eu já esgotei as minhas, eu saí daqui já com informação suficiente para sair querendo mudar o mundo. Mas quem tiver pergunta aí, pode colocar. Vamos, Kátia, dá para ficar mais uns 5 minutinhos? Vamos, tá tranquilo. Se tiver pergunta, ó, tem gente falando que amor, manda coração. Quem não mandou coração, manda aí ainda, porque a gente gosta de coração. Vamos receber bem a Kátia, né, com bastante coraçãozinho. Cadê? A Mary tá falando, virou uma coisa rotineira. Você consegue ver os comentários aí, Kátia, também? Eu tô vendo só um pedacinho aqui que já Da passaram. equipe chegar e ter que ir dando banho, concordo que tem coisas mais importantes. Tem alguém falando, essa cultura está tão enraizada na assistência hospitalar que se torna algo mecânico, automático. Eles estão falando do banho de manhã, né? E desconstruir isso se torna trabalhoso, porém mudar é o que mais é necessário, é mais do que necessário. Às vezes, umas coisinhas que você faz têm um grande peso e um resultado muito eficaz na segurança do paciente. Perfeito. Mari, não sei, Patrícia. Quem mais? Tem alguém que tem pergunta? Opa, tô com medo de cancelar a live aqui. Mary tá falando que amou, a enfermeira tá falando que amou, a Amanda tá falando que amou, mandando coraçõezinhos. A Kátia tá falando que é de Poços. Kátia, a Mary tá falando que é de Poços de Calda, ó, mineira também. Mineira, A enfermeira Sim. Ai, eu não consigo ler esse nome, eu não consigo ler os nomes dessas pessoas. Sim Vieira, a enfermeira Sim Vieira. Tá perguntando se você sugere, ou tá perguntando se você tem alguma fonte de referência, se você pode indicar alguma fonte de estudo para as pessoas. Onde você indica que elas busquem informação? Tem muita literatura, gente, mas no programa, quando eu estou falando do programa, eles têm cadernos, tem 8, se não me engano. Mas o caderno 6 e o caderno 7, o que é o caderno? É um livro inteiro sobre implantação. Lá eles vão falar quem vai ser, como você convida, que treinamento que você faz para o núcleo, o que você tem que treinar a equipe, como é que faz mapeamento de risco, como é que faz análise de eventos sentinela.
Tudo, tudo, tudo. E nesses próprios cadernos, lá tem outras referências bibliográficas, né, citadas, né? Um autor, para mim, que é fantástico, é a nossa grande referência, e é o Walter da Fiocruz, né? Então, ele Legal. também é uma grande referência, Walter Mendes. Show, respondido. Um enfermeiro aqui está perguntando o que mais envolve a prevenção de LPP, além da mudança de decúbito. Você tem essa informação? Sim. Abraço para o Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte. A classificação de risco, né, na escala de Braden, ela vai avaliar a incontinência, a mobilidade, a nutrição. Então, se não me engano, tem mais um. Então, o que a gente pode fazer além de mudança de decúbito? Eu tenho que avaliar se esse paciente é nutricionalmente capaz de não abrir lesão. Então, eu tenho que acionar, às vezes, o serviço de nutrição. Não adianta eu ficar virando o paciente caquético, desnutrido e desidratado, gente. Ele vai abrir lesão. Se eu não fizer uma intervenção de uma equipe multiprofissional, às vezes ele usa medicação que vai fazer com que ele tenha maior risco. A própria higiene do paciente. Então, um paciente que tem incontinência tem que ter uma higienização que é mais... digamos, mais frequente e de maneira a evitar que a pele fique úmida. Isso também faz lesão. De forma correta, né? Até a higienização tem que ser de forma correta. Isso, usando produtos adequados, né? Evitando que a pele fique molhada e também fazendo a mudança de decúbito. Não adianta só mudança de decúbito, a gente tem que avaliar qual é o risco desse paciente, em que ele tem risco, para a gente também não só fazer uma das intervir no lugar certo, né? Isso. Às vezes ele precisa de mais. Às vezes ele precisa de mais. Na verdade, normalmente ele precisa de mais, né? É difícil ser um fator externo. Paciente de alto risco, ele precisa. A Amanda está perguntando, quando existe um erro de medicação, qual a maneira correta do hospital resolver? Pergunta profunda. O erro de medicação. Se a gente não culpar o profissional, dizer a culpa é sua, vou te treinar, já está ótimo, né? O que a gente tem aí de prática, gente, qual que é o grande problema do erro de medicação? Nós nos acostumamos a penalizar somente a pessoa que administrou errado. Porque é mais fácil só penalizar, né? É mais fácil eu dizer que eu vou só treiná-la no 7-7, ela está cansada de saber o 7-7, você está treinando ela. Não foi por isso que ela errou. Ela errou, a gente tem que avaliar. Qual a maneira correta? É avaliar o fato. O que aconteceu? Nós vamos avaliar o ambiente, né? Que ambiente que ela preparou essa medicação? Ela teve interferência? Como é que estava? Tinha silêncio? Ela conseguiu preparar a medicação sem ninguém interrompê-la? Que às vezes você está preparando a medicação, alguém chama para fazer o telefone e você faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Como era o ambiente? Essa pessoa era treinada para fazer o que ela fazia, né? Qual é o tipo de treinamento que ela tinha? Qual o tipo de experiência que ela tinha? Essa pessoa, como que estava a integração da equipe? Qual era o problema que estava acontecendo? Como é que estava o dimensionamento? Como é que estava a carga de trabalho? Se tinha fatores do paciente que favoreceram o que pode ter, então às vezes é um paciente que a comunicação dele é uma comunicação mais restritiva, eu não consegui fazer a interação, o paciente agressivo, como era esse paciente, quais as condições do paciente, tinha alguma tecnologia envolvida, né, nessa administração, eu uso algum tipo de dispositivo, esse dispositivo favoreceu, então eu tenho que analisar todo o cenário organizacional para identificar quais as causas e intervir nas causas. E eu desafio todo mundo que trabalha com evento Sentinela, quando a gente tem um erro, não coloque treinamento antes de fazer essa análise. Legal. A gente só treina quando a gente vai implantar uma coisa nova ou mudar o jeito de fazer. Não treina a pessoa naquilo que você acabou de treinar e vai achar que resolveu o que não resolve. Não sei se eu fui clara, tentei resumir. Não, super clara. Avaliar todos os fatores e intervir nas causas. E aí, entenderam? É assim que deve se agir diante de um erro de medicação, pelo amor de Deus. Vamos fazer certo agora para a gente não destruir as equipes e as pessoas também, né? Falando disso. Uma das coisas que eu vamos falar arrependo, que mais me dói até hoje, que no início da minha carreira, no meu primeiro ano, né, de atuação, eu fiz uma advertência para uma colaboradora porque ela fez um erro de medicação. Eu já passei por isso. Eu tenho muita vergonha dessa cena até hoje. Tenho um vínculo muito bacana com ela, eu trabalhei muitos anos com ela, a gente pôde construir muito mais coisas depois disso, mas isso foi uma das coisas que até hoje me faz lembrar, né, eu cheguei a arrepiar, me faz lembrar do quanto é importante a gente cuidar das pessoas. Né? Ninguém saiu de casa para errar, gente. Sim, se a gente descobrir que alguém saiu de casa para fazer um erro de medicação, você chama a polícia, que a pessoa não está bem, não. Ninguém saiu de casa para errar a medicação, né?
A pessoa pode ter muitas variáveis, ela pode ter resistência, é uma pessoa difícil, mas ela não saiu de casa para errar. A gente tem que cuidar dela e entender como o nosso processo vai favorecer para que ela não erre mais. Ninguém saiu de casa para errar. A gente Show de bola. Gente, estão me falando aqui, perguntando aqui sobre a hashtag do dia, porque toda live a gente faz um hashtag do dia, já teve Não Seja Porta, já teve um monte. Qual vai ser a hashtag do dia com essa live fantástica que a Kátia contribuiu com a gente aqui? Qual vocês acham que deve ser a hashtag do dia hoje? Eu gostei muito de alguém, acho que foi a Paty, colocou aí hashtag Guardiões da Vida. Eu gostei muito dessa. Se alguém tiver alguma sugestão, aí, pode colocar. E a minha sugestão para vocês é justamente essa. Dá print nessa tela que a gente está aqui. Compartilha nas suas redes sociais, convidando seus amigos, seus colegas para participar das próximas lives também. E usa a hashtag Guardiões. Vamos colocar essa? Hashtag Guardiões da Vida. Que aí a gente vai compartilhar isso dentro do Ibraenf, mostrando que você é um profissional diferenciado que está se capacitando. Kátia, sério, parabéns pelo conteúdo. Estou pegando o gancho na Teodora que falou aqui. Parabéns pelo conteúdo, parabéns por toda a contribuição que você deu pra gente aqui. Eu achei fantástico o nosso conteúdo hoje. Quem também gostou e está ao vivo com a gente ainda, manda coração aí pra gente se despedir da Kátia por hoje. Mas a boa notícia é que a Kátia agora, a partir de agora, ela é uma das nossas colaboradoras. Então ela vai vir mais vezes falar sobre segurança do paciente. Isso aí, ó, hashtag Guardiões da Vida. Bom. A gente vai ter a Kátia mais vezes aqui falando sobre segurança do paciente. Ela vai falar, ela vai mostrar, ela vai ensinar, ela vai dar bronca, ela vai falar tudo o que precisa ser feito para que vocês, enfermeiros líderes, enfermeiros que querem fazer diferença, tenham informação suficiente para realmente ser o profissional que vocês sonharam ser, que realmente faz diferença lá diante do nosso paciente, tá bom? Kátia, seja bem-vinda ao Ibraenf. Muito obrigada. Essa sua primeira live de estreia foi fantástica, eu curti demais. E pelo número de coraçõezinhos aqui, o pessoal também curtiu muito. Obrigada por todo mundo que está aqui, ficou com a gente até o final, por todo mundo que compartilhou, por todo mundo que vai colocar a hashtag Guardiões da Vida, que é a hashtag do dia. Quer se despedir do povo, que agora também é seu? É meu, que bom. Gente, é um prazer. É muito, muito prazeroso mesmo estar aqui. Eu acredito que a gente pode crescer e sejamos guardiões. Guardiões guardam e cuidam uns dos outros, da equipe e do paciente. Viu? Muito obrigada. Até a próxima, gente. Ó, já estão fazendo pedido aqui, ó. Tem um pedido e aí já vou deixar a encomenda para você. A Rochelle está falando. Falem sobre a segurança do paciente cirúrgico na próxima live. Já está encomendado, então, Rochelle. Que a próxima live dela vai ser sobre segurança do paciente cirúrgico, tá bom? Obrigada a todos que ficaram aqui. Essa live vai ficar disponível para vocês por 24 horas. Pode mandar para os amigos aí. Faz foto, coloca a hashtag Guardiões da Vida, marca @Ibraenf. E a gente espera vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre carreira, a parte que vai estar falando sobre carreira. Live só com ela amanhã. E eu encerro por aqui. Gente, bom almoço para quem ainda vai almoçar. Kátia, mais uma vez, obrigada. E mais uma vez, seja bem-vinda. Até a próxima, pessoal. Até, gente. Tchau.